Na hora que vocês estiverem vendo a apresentação, me avisa. Tô vendo. Tá vendo? Tá. Então, irmãos e amigos, só um minutinho. Na semana passada a gente estudou aquele estudo maravilhoso, né? Sobre a volta de Jesus, o dia que a gente tanto espera, que a gente tanto aguarda, que a gente anseia por esse dia, para que a gente possa estar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus e não presenciarmos mais as coisas ruins que presenciamos nesse mundo caído, né? O mundo de pecado. O Rodney passou muito bem o estudo e é sempre um estudo que nos dá muito ânimo, né? E é daí que vem a esperança do cristão. Não importa o que a gente passa de dificuldade aqui nessa terra, mas os nossos olhos estão lá na eternidade. E podemos dizer que estamos muito próximos desse dia. O dia e a hora nós não sabemos, mas cremos que estamos muito próximos. Então, que Deus seja louvado. E a ocasião da volta de Jesus, ela dá início engraçado, não tá. Deixa eu ver aqui, peraí. Tentando passar aqui. E a ocasião da volta de Jesus, ela dá início a um período chamado o milênio. Um período de 1000 anos que está registrado no livro do Apocalipse, que nós vamos estudar hoje. Então, nós vamos estudar o que é o milênio, quem participará do milênio, onde ele acontecerá, o que acontece no céu, o que acontece na terra e o que acontece no final do milênio. Como já o Rodney já disse no estudo passado, né, o início do milênio ele se dá com a segunda volta, com a segunda vinda de Jesus. E só fazendo uma recapitulação bem rápida, quando Jesus vem pela segunda vez agora para nos buscar, o que acontece? Bom, acontece que os mortos em Cristo são ressuscitados, os vivos em Cristo são transformados e juntamente com os ressuscitados, eles se encontram com o Senhor Jesus nos ares e estão salvos, né? E os mortos os ímpios que estarão vivos, aqueles que rejeitaram a Cristo, eles serão mortos pelo resplendor da glória de Jesus. E os mortos ímpios, né? Aqueles ímpios que morreram desde Caim até os dias de hoje, que estiverem vivos, que rejeitaram Jesus por toda a sua vida, ou melhor, que estiverem mortos e rejeitaram o Senhor Jesus por toda a sua vida, eles continuarão mortos. Então, à volta de Jesus, todos os salvos sobem com Jesus, ou seja, os mortos em Cristo ressuscitam e sobem com Jesus, os vivos em Cristo são transformados e sobem com Jesus, e todos os ímpios morrem. Os ímpios que estavam vivos morrem com a presença de Jesus, e os ímpios que já estavam mortos continuam mortos. E vão aguardar uma segunda ressurreição, que acontece no final do milênio, que nós vamos estudar hoje também. Então, esse é o assunto do milênio. Nem sempre é um assunto conhecido por todos. Ele está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 20. Vocês já podem abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20. E como o livro do Apocalipse, infelizmente, não é muito estudado nas denominações cristãs, existe um certo preconceito. Então, esse tipo de ensinamento, de esperança que nós temos, esse tipo de doutrina, nem sempre é de conhecimento da maioria dos cristãos. Mas ele está na Bíblia, está no livro do Apocalipse, que é um livro que nos enche de esperança, ao contrário do que muitos dizem por aí, né, que é um livro fechado, que ninguém pode entender. Não, o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Enquanto as pessoas tratam como Apocalipse é destruição, é fim, mas o significado da palavra Apocalipse, que é uma palavra grega, significa revelação. Numa Bíblia de língua inglesa, o último livro da Bíblia vai se chamar Revelation, ou seja, é revelação, né? Revelação de Jesus para nós, para nos prepararmos e nos alertarmos das coisas que vão acontecer no tempo do fim, para que estejamos preparados para subir com Jesus para todos sempre. Deus seja louvado, amém? Amém. Então, ao longo do estudo aqui, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para interromper, para perguntar. O objetivo nosso aqui é que todos
saiam esclarecidos desse estudo. E se tiver opiniões diferentes também e quiserem compartilhar, não há problema algum. O objetivo é a gente estudar a Bíblia juntos, tá bom? Fiquem à vontade. Então, Deus tem preparado para nós um período de 1000 anos de descanso. Como disse, ele se inicia por ocasião da volta de Jesus que vai nos buscar, inicia esse período de 1000 anos. Será 1000 anos de paz, de descanso, ainda que aqui na terra o mal ainda não terá sido completamente destruído, e nós entenderemos por quê, mais para frente um pouquinho, mas no céu, onde estaremos com Cristo, nós estaremos vivendo um período de paz. A Bíblia fala a respeito de 3 céus. O primeiro céu, que é o céu atmosférico, que é o céu do nosso planeta, o ar que nós respiramos, né? O céu atmosférico, chamado também lá na criação de o firmamento. O segundo céu só é possível ver de noite, é quando nós olhamos para o alto e vemos as estrelas. É o céu astral, né? Onde tem os astros, as estrelas, os planetas. E a Bíblia fala de um terceiro céu. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. E quando a Bíblia diz que nós subiremos com Jesus para o céu durante o milênio, nós subiremos exatamente para esse terceiro céu. A respeito dos 3 céus que a Bíblia relata, não é o estudo principal aqui dessa noite, né? Nós vamos estudar sobre o milênio. Mas depois eu posso passar os versos para vocês que falam a respeito disso. Isso não é invenção humana, isso é bíblico, a Bíblia relata a esse respeito. Então a questão é que o terceiro céu, nenhum ser humano chegou lá, nenhuma nave espacial chegou lá, nenhum telescópio conseguiu enxergar o terceiro céu. Ele está muito distante e é onde justamente está o trono de Deus. E é para lá que nós seremos levados. Para os salvos, então, o período do milênio, ele é um período de paz, é um período de descanso, mas também vai ser um período de acerto de contas. Nós vamos ver, aqui nos versos que nós vamos ler daqui a pouquinho, que enquanto todos os salvos estarão no céu com Jesus, todos os seres humanos ímpios estarão mortos, haverá um grupo de seres aqui no planeta Terra. E quem serão esses seres? São os anjos maus. Primeiramente Lúcifer, né, que foi quem fez rebelião no céu e foi jogado para a terra, e é o originador de todo mal, de todo pecado, e também todos os seus anjos. E nós vamos ver que ele estará aqui impossibilitado de exercer qualquer obra. Estou fazendo esse apanhado aqui, né, de conceitos, de ideias, mas nós vamos ampará-las, todos esses conceitos, biblicamente. Então, será um momento onde Lúcifer prestará a sua conta com Deus, de todo o mal que ele causou, de todo o sofrimento que ele causou. Infelizmente, algumas pessoas, quando passam por dor, por sofrimento, acabam colocando a culpa em Deus, né? Falam, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? E, amigos, não existe nenhum sofrimento aqui nesse mundo que foi gerado por Deus. É só nós nos lembrarmos de quando Deus criou o ser humano. Ele criou num lugar perfeito, um jardim perfeito, não existia morte, as folhas das árvores não caíam, tudo era perfeito. Mas acontece que a partir do momento que o ser humano pecou, desconfiando do caráter de Deus e confiando no inimigo que estava encarnado numa serpente, ele entregou a chave desse mundo aqui que nós vivemos para Satanás. É claro que Deus retém a ira de Satanás. Deus não deixa Satanás exercer todo o seu intento, porque se Deus deixasse, todos nós já seríamos destruídos. Mas Deus precisa permitir que Satanás revele o seu caráter. Então toda dor, todo sofrimento que passamos não vem de Deus, vem do inimigo de Deus. Ele criou a mentira, ele criou o mal, ele criou o pecado. Foi ele que desenvolveu esse vírus maldito chamado pecado, que traz consequências terríveis em todas as esferas da nossa sociedade, sejam consequências morais, emocionais,
consequências físicas. Nós temos um corpo humano debilitado, se comparado ao corpo de Adão e Eva, que tinham por volta de 4 metros de altura e de muita vitalidade, que viviam quase 1000 anos. De todas as esferas, degradação do nosso poder mental, ainda que nós achamos que estamos muito evoluídos na tecnologia, em tudo que temos no dia de hoje, mas podemos ter a certeza que a nossa capacidade mental vem sendo reduzida dia após dia. Vocês imaginam, na época, por exemplo, de Noé, que ele e os seus filhos, com um trabalho praticamente manual, mas com certeza com muita inteligência e sabedoria, construíram uma arca de 150 metros de comprimento para abrigar todos os animais, todas as espécies de animais que haviam na Terra. Na verdade, a arca era para abrigar seres humanos, mas como eles rejeitaram a pregação de Noé, então a arca levou apenas 8 pessoas e muitos animais, milhares de animais. Então, todas as degradações que temos hoje é devido ao mal, devido ao pecado, que infelizmente ainda convivemos nesse cenário. Mas a nossa grande esperança é: Jesus está prestes a voltar. E quando ele voltar, estaremos livres de todo o mal. Estaremos para toda a eternidade com ele, num lugar onde só haverão coisas boas. Então, como o Rodney leu no estudo passado, né, falando sobre a volta de Jesus, vamos ler novamente esse texto aqui, que está lá em Apocalipse capítulo 19, versos 6 e 7. E eu gostaria de pedir para o Éder ler para a gente, por gentileza. O Éder está conosco? Amigos, vocês estão me ouvindo? Agora eu fiquei na dúvida se... Então, eu acho que ele não tá, ou ele saiu. Então eu vou pedir pro... que bom. Então eu vou pedir para o Rodney ler para nós, por gentileza. Vamos lá. Então ouviu uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Amém. Obrigado, Rodney. Então aqui fala do grande dia, do dia espetacular da volta de Jesus, né? E Jesus é considerado o noivo e a igreja de Jesus, que são a soma de todas as pessoas que aceitaram Ok. Você me removeu da chamada, Tony? Foi mal. Eu ia deixar o Roger no mundo. Eu vou compartilhar aqui de novo, então, a apresentação. Então, que o Rodney leu, né? Que... Do verso que diz a respeito do glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Então, fala aqui, né? Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esse grande dia, Jesus compara um casamento, onde o Cordeiro, que é Jesus, é o noivo, e nós, todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, é a noiva. E nesse grande dia haverá esse encontro maravilhoso, haverá esse casamento maravilhoso de todos os filhos de Jesus com a pessoa de Cristo. Assim como o matrimônio, pela vontade de Deus, deve ser eterno, essa união será eterna. Estaremos eternamente com Jesus. Essa é a maior esperança que o cristão pode ter. E diz que a noiva, ou a esposa, já se ataviou, ou seja,
são pessoas que se prepararam, que se revestiram de vestes brancas para esse encontro. E o que são as vestes brancas para se encontrar com Cristo? É justamente a justiça de Cristo. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a sua justiça é imputada em nós. E a Bíblia chama isso de vestir-se com as vestes brancas. Então Jesus volta a essa terra. Esse verso já foi lido e explicado no estudo passado. Então dá início ao milênio. Aquilo que nós já estudamos no estudo passado. O milênio se inicia com a volta de Jesus. Com a volta de Jesus acontece a ressurreição dos salvos, a ascensão dos salvos que estiverem vivos, a morte dos ímpios que estiverem vivos pela glória de Jesus, né, pelo resplendor da glória de Jesus, não suportarão a glória de Jesus. Como disse, né, os ímpios que já tiveram sido mortos, continuarão mortos. E agora entra dois outros acontecimentos, que é a chamada a prisão de Satanás e também a condição da terra, que a terra será assolada. Nós vamos ver também que durante o milênio, os salvos estarão no céu, os ímpios todos estarão mortos, Satanás estará preso e a terra será desolada. E vamos ver também o que acontece no final do milênio. Podemos fazer uma rápida introdução aqui. A cidade santa que está lá no céu, que Jesus preparou para nós, desce a essa terra. Os ímpios ressuscitam para a ressurreição da morte, não a ressurreição da vida, como os primeiros que ressuscitaram na segunda volta de Jesus. Satanás é solto simbolicamente da sua prisão. Existe o julgamento final, a destruição dos ímpios e a nova terra. Eu já quero aqui passar um mel na boca de vocês, que a nova terra é o tema do nosso próximo estudo, que será maravilhoso, o lugar que Jesus está preparando para nós. Então vamos nos concentrar nesses novos dois temas aqui, né? Prisão de Satanás e a terra desolada por ocasião da volta de Jesus. Vamos ler Apocalipse, capítulo 20, verso 1 a 3. Gostaria de pedir para a Marisol ler para nós, por gentileza. Bora. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, obrigado, Marisol. Diz que com a ocasião da vinda de Jesus, né? Por que é dito que Satanás foi acorrentado ou foi preso pelo período de 1000 anos? Você já viu aquela expressão que às vezes um grupo de pedreiros está numa construção, acaba o tijolo ou acaba o cimento, e você chega na obra e fala, mas vocês não estão trabalhando? Eles falam, olha, sem tijolo e sem cimento nós estamos aqui de mãos atadas, não tem o que a gente fazer. É exatamente a mesma coisa aqui. Satanás estará aqui nessa terra sem ter uma alma a quem ele tentar, porque todos os salvos já estarão no céu e todos os ímpios estarão mortos. Estarão vivos aqui nessa terra apenas Satanás e os anjos maus, que creram nele na sua pregação quando ele fez a rebelião no céu e foi arremessado para a terra juntamente com ele. Então ele não tem a quem tentar, ele não tem a quem ele fazer a sua obra maligna do engano, da mentira, da contenda. Por isso ele está numa prisão circunstancial, porque ele não tem condição de exercer a sua obra. E diz que após esse milênio, né, então ele ficaria preso por 1000 anos, e o verso diz aqui, né, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Mas diz que depois que completa esses 1000 anos, é necessário que Satanás seja solto por mais um pouco de tempo. E nós vamos entender ao longo do estudo por que é necessário que ele seja solto por mais um pouco de tempo. Então, até aqui está tranquilo.
está bem compreendido que durante o período do milênio todos os salvos estarão no céu, todos os seres humanos ímpios estarão mortos e que nessa terra estará apenas Satanás e seus anjos maus. Até aqui tudo bem? Então eu vou seguir. Se tiver dúvidas, perguntas, comentários, fiquem à vontade. Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse assunto, né? Satanás um dia, antes dos seres humanos serem criados, ele habitava no céu, ele tinha o maior posto entre os seres criados, ou seja, abaixo de Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo, que são seres divinos, criadores, que nunca foram criados, sempre existiram. Dentre os seres criados, que eram os anjos naquele momento, Satanás tinha o maior posto entre os anjos. Ele era o anjo mais poderoso. E passou nele o desejo de querer ser como Deus. Não estava bom para ele ainda. Diz que Satanás era um anjo cobridor, ou seja, o anjo que guarda o trono de Deus. Olha a proximidade com que ele tinha de Deus, né? Que importância, que responsabilidade que ele tinha no céu. Mas um dia passou na mente dele aquilo que nós chamamos de o mistério da iniquidade. Ou seja, por que é que num anjo perfeito, todo poderoso não, muito poderoso, que tinha uma grande importância no céu, que Deus delegava uma responsabilidade tremenda a ele, por que é que ele teve desejo de tomar o lugar de Deus? Isso a gente não consegue saber. Por que passou esse desejo na mente dele? Mas a questão é que passou esse desejo na mente dele e ele deu vazão a esse pensamento. E ele então fez uma campanha no céu, colocando em dúvida o caráter de Deus. E na sua campanha ele dizia que, olha, será que Deus é tão bom assim como a gente imagina que ele seja? Porque Deus tem as suas ordens, Deus tem as suas regras, parece que nós não somos livres. Eu penso em fazer um governo diferente, eu penso em fazer um governo de liberdade, um governo que cada um pode fazer o que quiser. Meu trono será exaltado acima do trono de Deus. E ele fez essa campanha no céu, não sabemos por quanto tempo, mas sabemos que o resultado da sua campanha, da sua obra maligna, foi devastador, porque 1/3 de todos os anjos que haviam no céu, a Bíblia relata que caíram na lábia de Satanás. Satanás teve tempo para se arrepender, os anjos tiveram tempo para se arrepender, Jesus esteve com eles para tentar reverter esse quadro, mas infelizmente Satanás e 1/3 de todos os anjos do céu persistiram na rebelião e por isso houve uma guerra no céu e eles foram atirados para a terra. Isso está revelado no capítulo 12 de Apocalipse. Então, esse anjo veio para a terra querendo ser como Deus. Até que Adão e Eva desobedecessem a Deus comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o território que ele poderia habitar era em volta da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem um passo distante da árvore. Ele tinha um local específico e ele só poderia permear por todo o planeta Terra se um dia Adão e Eva desobedecessem a Deus e entregasse a chave que Deus havia dado na mão de Adão e Eva, a chave do governo desse planeta, e com a desobediência deles, eles estariam entregando a chave a Satanás. E isso aconteceu. E Satanás então começa a mostrar o seu caráter, a sua maldade e todo o seu intento satânico e maligno que a gente vê os resultados nos dias de hoje. Doenças, morte, discriminações, injustiças, misérias, tudo que a gente conhece muito bem nos dias de hoje. Interessante é que quando Deus criou o planeta Terra, quando a gente olha o primeiro verso, o verso 1 e 2 da Bíblia, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, não precisa abrir lá, eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Bom, acontece que quando Deus criou o planeta Terra, diz que a Terra era sem forma e vazia, ou seja, Deus criou do nada.
E Deus criou pelo poder da sua voz, pela autoridade que tem na sua palavra. Em 6 dias, Deus criou todas as coisas. E me parece agora que nesse milênio, a Bíblia não fala que é esse o motivo, né? Mas podemos ser levados a pensar que o milênio que Satanás estará sozinho aqui com os seus anjos maus aqui nesse planeta Terra, e que a Terra também estará sem forma e vazia, porque por ocasião da vinda de Jesus, todo esse planeta vai ser destruído, toda a obra humana que foi criada aqui vai ser destruído. E nós vamos ler um verso nesse estudo que fala sobre isso. Me parece que Deus está dando oportunidade para Satanás refletir que jamais um ser criado poderia se colocar acima do trono de Deus, que é o Criador, que é aquele que sempre existiu. É como se Deus deixasse Satanás, falou, Satanás, eu peguei a terra sem forma e vazia. Em 6 dias eu criei tudo. Agora eu vou te entregar a terra sem forma e vazia. E você vai ter 1000 anos. E eu quero ver se você é capaz de criar qualquer coisa vivente. Talvez seja um bom momento para Lúcifer entender que ele é um ser criado e por isso é limitado. E por isso ele jamais deveria ter se rebelado contra Deus, que sempre havia o acolhido e colocado em altas posições no céu. E então Lúcifer verá que jamais ele poderá ser como um Deus. Ele provará pelo seu próprio intento que isso não é possível. E Deus então permite esse período. É como se Deus colocasse Lúcifer no cantinho da sala e falasse assim, agora você vai refletir tudo aquilo que você fez. E vamos ver se você é capaz de fazer algo que eu fiz. Com certeza não, né? Agora vamos ler então como essa terra ficará. Jeremias 4, do verso 23 até o 26. Jeremias é depois do livro de Salmos, aí tem Isaías, e aí vem Jeremias. Eu gostaria de pedir para Juliane ler. Por gentileza. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves nos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante ao furor da sua ira. Obrigado, Gil. Você está lendo na Bíblia ou aqui na tela? Estou lendo na tela. Tá. Então eu vou ler só mais o verso 27, que conclui esse pensamento que não está aqui no slide. Na minha tela está preta. Vocês estão vendo a minha tela? Os demais? Vai de boa. Sim. Sim? Sim. Márcia, você quer experimentar sair e entrar de novo no estudo para ver se... Vou fazer isso. Tá. Então o verso 27 diz: pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei por completo. Então Deus vai destruir a superfície do planeta Terra. Toda a obra que foi feita aqui, tudo que existe aqui vai ser destruído, mas Deus não vai destruir a terra por completo. Não vai destruir a terra por completo. Até porque vamos ver que depois Deus vai purificar essa terra e habitaremos eternamente nesse planeta. Só que nesse planeta transformado por Deus, sem a presença do mal. Nos 1000 anos habitaremos no céu, mas depois dos 1000 anos habitaremos nesse planeta. Então assim estará a terra, como disse, né? E Satanás terá a oportunidade de pegar uma terra sem forma e vazia, um planeta sem forma e vazia, e tentar criar algo em 1000 anos. Portanto, vimos aqui a prisão de Satanás e a terra desolada. E como eu disse no início do estudo, todos os salvos estarão no céu, todos os seres humanos ímpios estarão mortos, Satanás estará preso juntamente com seus anjos, porque não tem a quem tentar, e estará numa terra desolada. Cauê, Oi? esse milênio é literal? Esse milênio é literal. Quem que está perguntando? É, Gil. Oi, Gil. Sim, esse milênio é literal, ele não é simbólico. Serão 1000 anos literais.
Ah, tá, entendi. Obrigada. Por nada. Boa sua pergunta. Agora vamos lá no livro de Atos, capítulo 17. Eu gostaria de pedir para Josi ler, se puder, por gentileza. Oi. Vou ler. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Todos esses acontecimentos, né, que nós lemos aqui, evidenciam a obra do juízo de Deus, juízo por justiça, né? Mas antes, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês já haviam ouvido falar que existem duas ressurreições? Que a primeira ressurreição é a ressurreição da vida, que acontece com a volta de Jesus, e a segunda ressurreição é a ressurreição da morte, que acontece por ocasião do final do milênio. Alguém já tinha ouvido falar isso? Eu já tinha, já. Já a Ana, já, né? A Gil? Gil. Ah, oi, Gil. Tá, legal. E nós vamos ler os versos aqui que contribuem com esse entendimento. Ah, tá, porque eu não entendi nada quando falavam isso. Ah, sim, não, mas hoje você vai entender. Então, inicia-se, o juízo ele acontece em 3 fases, né? Existe a primeira fase, que é chamado o juízo investigativo, onde Jesus está julgando todos os casos, e esse juízo, ele aconteceu justamente no ano 22 de outubro de 1844, onde Jesus começou a atuar como sumo sacerdote no lugar santíssimo para executar o dia da expiação do santuário celestial. Talvez para algumas pessoas que estão no estudo, tudo isso que eu estou falando é um pouco novo e confuso. Mas aqui nessa série nós estudamos com mais detalhes isso. Depois a gente pode passar qual é o estudo que foi feito a esse respeito. Mas a questão é que do ano 1844 para cá, iniciou-se a primeira fase do juízo divino, do juízo de Deus. E essa primeira fase chama-se juízo investigativo ou pré-advento, ou seja, juízo antes do retorno de Jesus. No período do milênio, acontecerá a segunda etapa do juízo, que é a etapa que chama juízo comprobatório. E depois, na última fase, depois que termina o milênio, acontecerá aquilo que chama juízo executivo. Na primeira etapa, Jesus julga todos os casos. Na segunda etapa, Jesus presta conta de todo o seu julgamento para todos os santos que estarão com ele no céu durante os 1000 anos. E na terceira etapa, Deus então executa a sentença. Aqueles que foram absolvidos continuarão eternamente com Jesus, mas aqueles ímpios que estavam mortos ressuscitarão no término dos 1000 anos e eles vão ser destruídos eternamente, porque Deus derramará fogo do céu. Vamos lá, o juízo pré-advento, né? Qual é a mensagem que Deus deixou para ser pregada no tempo do fim a respeito disso, né? Qual é a verdade presente que nós temos hoje? Vou dar um exemplo. Quando Jesus veio a esse mundo pela primeira vez, existia muita dúvida entre os judeus se ele verdadeiramente era o Filho de Deus, o Messias que havia de vir, ou se não. Ou se ele era mais um que se dizia o Messias, mais um profeta, ou se ele era um louco, enfim. E qual era o principal da pregação dos apóstolos ali, depois que Jesus havia morrido e ressuscitado? Que Jesus era o Messias que havia de vir. Então, a verdade presente naquele momento, após a ressurreição de Jesus, é que os discípulos deveriam pregar que Jesus era o Messias que havia de vir. E as pessoas precisavam acreditar nisso, com base em todas as profecias que dizia a respeito
do Messias que haveria de vir, que estava no Antigo Testamento. Mas hoje, no tempo do fim, no tempo que nós vivemos, além dessa verdade que jamais deixou de ser uma verdade presente, né, que Jesus já veio, já pagou o preço pelos nossos pecados, existe uma outra verdade presente muito importante, que está registrada em Apocalipse 14, versos 6 a 7. E eu gostaria de pedir para, deixa eu ver aqui, para a Jana ler para nós, se possível. Leio sim. Obrigado. 14, Apocalipse 14, né? Isso, verso 6 até o verso 7. Ó, peraí um pouquinho. O Cauê, Oi? essas 3 fases do juízo vai acontecer aqui na Terra? Sim, a primeira já está acontecendo, né, que é o juízo investigativo. O ano, tá. aliás, a segunda etapa vai acontecer no céu, porque é o período dos 1000 anos. E os salvos vão participar dessa etapa. E a terceira etapa vai concluir aqui na Terra, onde Deus vai destruir todo o mal e o pecado que estarão aqui nesse planeta, para que os salvos possam habitar esse planeta da mesma maneira como quando Deus criou esse planeta, que era um planeta perfeito. Ah, tá, que é a parte do executivo. Sim. Ah, tá, obrigada, desculpa aí. Por nada. A Jana, você lê pra gente, por gentileza? Leio sim. Depois disso, vi outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno para anunciá-lo aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O anjo dizia em alta voz: temam a Deus e deem glória a ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Obrigado, Jana. Nada. Então, qual é a mensagem representada aqui através de um anjo para pregar um evangelho eterno, né, a todos os habitantes da terra, a cada nação, tribo, língua, povo? Qual é a mensagem que deveria ser pregada no tempo do fim, que é o contexto que se encontra Apocalipse 14? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, por que essa mensagem haveria necessidade de ser pregada com grande intensidade no tempo do fim? Tempo a partir de 1798, 1844. Justamente porque o juízo estava para se iniciar por volta desses anos, e se iniciou no ano de 1844. E qual era o apelo dessa mensagem, né? Para temer a Deus e dar-lhe glória, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E adorar a quem? Adorar o Criador. Aí que está a diferença. Porque, como vimos em outros estudos, nós estamos vivendo no meio de um conflito cósmico, onde existem dois poderes buscando adoração. Deus, sendo o Criador, que nos criou, que nos sustenta, que nos protege, que nos guarda, que comprou, além de ter nos criado, depois de pecarmos, comprou a nossa vida, a nossa redenção, com o sangue derramado por Jesus na cruz. Então veja quantos atributos que colocam Deus na posição de ser adorado, né? Por outro lado, Satanás, que usa instrumentalidades humanas para desviar o povo da verdade e, como vimos em estudos passados, trazerem o povo para uma falsa adoração, que a Bíblia chama isso de adoração à besta, a adoração a uma falsa divindade, né? Uma adoração falsificada, que não dá glória a Deus, mas sim dá glória ao inimigo de Deus. Claro que os enganos são sutis, né? Satanás não vai apresentar o mal, então ele usa poderes, inclusive religiosos, poderosos, que trocaram as verdades bíblicas por tradições humanas, e com isso leva milhares e milhares de pessoas a prestar essa falsa adoração, que em vez de dar glória a Deus, dá glória ao inimigo de Deus. Então essa mensagem
presente. Essa é a verdade presente. É a mensagem que tem que ser pregada. Desde 1798 para cá, essa é a maior mensagem que Deus deseja que pregue. Temam a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E escolham adorar o Criador, na beleza da sua santidade, na pureza da sua palavra. Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, a porta da graça está aberta. O juízo se iniciou em 1844 e durante essa primeira fase do juízo, a porta da graça está aberta. O que é a porta da graça aberta, né? Que é uma expressão que usamos para entender essa questão. Significa que enquanto a porta da graça está aberta, existe oportunidade de arrependimento, ou seja, existe oportunidade de salvação. Alguém que de repente não conheça Cristo, ou conheça Cristo, mas ainda não se entregou a Ele, no dia de hoje tem a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, de passar a seguir os seus passos, a andar como Ele andou. Ainda existe oportunidade. Mas no momento em que Jesus sair do santuário celestial, onde Ele está intercedendo por cada um de nós, como nosso sumo sacerdote, e vier para essa terra nos buscar, então a porta da graça se fechará. E quando Jesus vier agora pela segunda vez, quando nós virmos Ele voltando, significa que a porta da graça já se encerrou. Não existe mais tempo de arrependimento, né? O tempo de arrependimento ficou no passado. Então, quando Cristo deixa o santuário celestial, acabou o tempo de arrependimento. É por isso que nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual no dia de hoje, porque nós não sabemos que dia se fecha a porta da graça para ficar postergando a nossa decisão. De repente temos planos, assim que eu alcançar tal posição, então eu vou me converter e vou ser um verdadeiro cristão. Ou assim que meu filho nascer, ou assim que eu terminar a faculdade, ou assim que eu... Enfim, nós seres humanos somos mestres na arte de procrastinar. Mas existe algo que nós não podemos procrastinar por nada, que é a nossa salvação, que é aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque a nossa vida aqui nessa terra, ela é incerta. Hoje nós podemos estar vivos aqui, mas amanhã podemos não estar. Algo pode acontecer conosco e podemos não estar. Então, o dia de nós nos achegarmos a Jesus é o dia de hoje, é o momento atual, esse exato segundo, esse exato minuto. Se por acaso não ainda nos entregamos, devemos nos entregar a Cristo. Já faça isso em pensamento. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor e o meu Salvador. Eu aceito o sacrifício que você fez na cruz para a minha salvação. Faça isso em pensamento agora, porque nós não podemos deixar a nossa salvação, tomar a decisão por aceitar o plano de Deus para a salvação no futuro. Nós temos que fazer no momento presente. Vamos ler então Apocalipse 20, o verso 4, esmiuçando um pouco mais as questões do milênio. Eu vou pedir para... A Márcia já conseguiu voltar? Márcia? Oi, consegui. Que bom. Você lê para a gente, Márcia, por favor? 20, verso 4. Vi tronos, e aos sentados neles foi dada autoridade para julgar. Sim, vi as almas dos que foram executados por causa do testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Vi aqueles que não tinham adorado a fera nem a imagem dela, e não tinham recebido a marca na testa e na mão. Eles voltaram a viver e reinaram com o Cristo por 1000 anos. Obrigado, Márcia. Então, esse texto aqui está dizendo que todos aqueles que estarão salvos, né, na ocasião da volta de Jesus, diz que foi dado a eles a autoridade de julgar. O que significa foi dado a autoridade de julgar? É que Jesus nos fará participantes da segunda fase do juízo, chamado juízo comprobatório, onde nós conheceremos. Veja, não existe um outro momento de oportunidade para a salvação. Nós temos que nos decidir no dia de hoje, porque quando Jesus voltar,
todos os casos já estarão julgados. Os 1000 anos, todos os salvos estarão no céu, todos os perdidos, todos os seres humanos perdidos estarão mortos, e depois dos 1000 anos, só vão ressuscitar aqueles que vão morrer eternamente. Vão ressuscitar para a morte eterna. Então, o que nós estaremos fazendo, todos os salvos, o que estarão fazendo no céu durante esse período dos 1000 anos? Estarão conhecendo a justiça, o caráter, a retidão que Deus usou para julgar todos os casos. Quando estivermos no céu, e estou falando quando estivermos, porque creio de todo o coração que nós estaremos lá, e dedico a minha vida para isso, né, para que estejamos lá no céu. Quando estivermos lá, de repente vamos nos lembrar de pessoas que, no nosso conceito, eram pessoas extremamente espiritualizadas, eram pessoas que dedicavam a sua vida a Deus, e vamos perguntar: Senhor Jesus, cadê o fulano, aquele líder religioso, o pastor não sei das quantas, cadê ele? E Jesus fala assim: olha, eu vou abrir os livros da vida desse pastor, o livro das obras, e vou te mostrar que, apesar de que ele aparentava ser um homem consagrado, apesar de ele aparentar ser um homem de Deus, na verdade ele tinha muitos pecados que ele nunca se arrependeu e continuou insistindo nesses pecados. E por mais que o Espírito Santo o alertava que ele deveria mudar de conduta, que ele deveria mudar de vida, ele colocou esses pecados, deu mais importância ao prazer desses pecados do que a abandonar esses pecados e ter prazer na salvação. Então é por isso que ele não está aqui. Ele aparentava ser um cristão, mas verdadeiramente ele não era. E de repente vamos falar assim: mas Senhor Jesus, aquela pessoa ali, me lembro, cresceu no meu bairro, se tornou um traficante, um assassino. Como é que pode esse homem estar aqui no céu? E Jesus vai falar assim: vamos lá, eu vou te mostrar o livro das obras da vida dele. Você tem razão, durante muitos anos ele foi um traficante, ele foi um assassino, ele fez coisas terríveis, mas um dia ele deu ouvidos ao Espírito Santo e ele entendeu o plano da salvação que Deus tinha para ele, e ele me aceitou como seu Senhor e Salvador, e ele mudou completamente de vida, e o restante dos seus dias ele foi um verdadeiro cristão na terra e testemunhou verdadeiramente do meu amor por ele e o meu amor por todos os seres humanos. É por isso que ele está aqui. Ele se arrependeu a tempo, e quando a porta da graça se fechou, ele estava salvo. Então teremos surpresas na terra. No céu, né? Durante esse período dos 1000 anos. E Deus, então, vai nos esclarecer cada caso. Por que Deus vai fazer isso? Bom, Deus é pleno, é perfeito, ele não precisa prestar contas a nós do seu juízo. Mas acontece que Deus, justamente por ele ser perfeito, ele não quer que ninguém entre na eternidade com dúvida do seu caráter, se ele julgou corretamente todos os casos. Porque Satanás um dia lá no céu colocou dúvida a respeito do caráter de Deus. Então Deus vai prestar conta de todos os seus juízos, para que todos os salvos tenham certeza da justiça, da retidão, da perfeição e da transparência do caráter de Deus. Até aqui tudo bem? Cauê, Oi. olha a importância da gente estudar essas fases do juízo, né? Da gente entender as fases do juízo. Porque essas fases do juízo, elas demonstram, elas revelam o caráter de Deus. Por que eu digo isso? Deus não precisava fazer nada desse juízo. Ele é onisciente, ele sabe quem vai se perder, quem vai se salvar o tempo inteiro. Antes da pessoa nascer, ele já sabia que se a pessoa vai se perder ou se salvar. Mas ele usa o juízo para mostrar, no juízo investigativo, para mostrar para os anjos quem vai se perder e quem vai se salvar. A vida de cada pessoa, cada ser humano é mostrada para os anjos, e Deus mostra por que ele vai se perder, por que ele se perdeu ou por que ele se salvou. E aí vem a segunda fase, que é durante os 1000 anos. Nesses 1000 anos, Deus mostra para a raça humana, para os seres humanos, por que teve seres humanos que se perderam. Então, além de Deus julgar quem se perde, quem se salva,
ele faz questão de mostrar o porquê que aconteceu isso. Ele não é, assim, um Deus que executa o juízo e pronto. Ele mostra o porquê da pessoa se perder ou se salvar. E isso ele demonstra que ele é amor. Porque só um ser divino tão amoroso, ele tem essa capacidade de mostrar o porquê que ele faz determinada coisa. Amém, Toninho. Muito boa a sua colocação. E nem precisaria fazer, porque Deus é Deus, né? Sim. Mas é puramente por amor mesmo. E concluindo o seu pensamento, né, Toninho? Então ele mostra para os anjos, na primeira fase do juízo, a perfeição do seu julgamento. Ele mostra para os salvos, seres humanos salvos, a perfeição do seu julgamento. E ele mostra até para todos os ímpios, para Satanás e seus anjos, a perfeição do seu julgamento. Porque diz que todos vão reconhecer que Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Até os ímpios, na Bíblia diz isso, né? Então, antes deles morrerem, eles vão reconhecer que Deus é Deus e que eles tomaram decisões erradas. Exatamente. Aí é a terceira fase do juízo, né? Que os perdidos irão reconhecer que Deus é Deus e Deus foi justo de não ter dado a salvação para eles. Sim. Eles vão reconhecer que eles merecem a morte eterna, né? Até aqui nós temos dúvidas? Ou posso seguir? Falamos da segunda fase do juízo comprobatório. Tem mais um texto aqui lá em 1 Coríntios 6, verso 2 até o verso 3, que fala que nós participaremos dessa etapa do juízo, né? Eu gostaria de pedir para a Ana estar conosco. Oi, tô sim. Você pode ler para nós, Ana, por gentileza? Sim, leio. Obrigado. Pode? 1 Coríntios 6, verso 2 e verso 3. Pode sim. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Obrigado. Então, quando diz a respeito de julgar, é participar do julgamento, ou seja, ter conhecimento do julgamento, inclusive do julgamento dos anjos. E quais anjos são esses aqui? Os anjos maus, né? Os anjos maus, claro, os anjos que não se rebelaram contra Deus, não têm do que eles serem julgados, né? Eles têm uma conduta reta. E por que os ímpios? Qual o motivo, né, da perdição dos ímpios? Bom, os ímpios vão se perder justamente porque não tomaram uma simples decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. É muito triste saber que muitas pessoas, mesmo após conhecer o plano da salvação, conhecer os planos de Deus para a sua vida, mesmo após conhecer a Cristo através da sua palavra, irão rejeitar a Cristo para continuar praticando os seus pecados, os seus vícios, os seus prazeres aqui nesse mundo. Preferirão as coisas do mundo em vez de preferir as coisas do alto. É o único motivo por que eles irão se perder. Agora veja, Deus é um Deus... como é que se diz? Tendencioso à salvação completamente. Deus é um Deus tendencioso à salvação. Deus não tem prazer nenhuma na morte do ímpio. Deus não tem prazer nenhum na perdição de ninguém. E a prova disso, primeiro, é que Ele nos criou perfeitos, com caráter reto. Infelizmente, o pecado entrou no mundo, por uma decisão errada de Adão e Eva. E então, para consertar esse problema, Ele pegou aquilo que Ele tinha mais precioso em todo o universo, Jesus Cristo, seu Filho amado, e permitiu que Jesus viesse se encarnar num corpo humano e dar a sua vida aqui, para que a morte de Cristo pudesse novamente trazer reconciliação entre os seres humanos perdidos e Deus.
Então, basta aceitarmos aquilo que Cristo fez por nós na cruz, para novamente termos oportunidade à salvação. Somos salvos pela graça, mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Deus, além disso, para cada pessoa que nasce aqui nessa terra, ele designa um anjo para cuidar dessa pessoa, para proteger, para guardar dos anjos maus, para guardar de todo o mal que acontece aqui nesse mundo. Ele designa um anjo. Você imagina quantos milhões e milhões, milhares e milhares de anjos trabalham atualmente no nosso planeta, sendo um anjo para cada pessoa. Além disso, Deus concede o teu Santo Espírito para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para nos transformar, para nos fazer ouvir os planos de Deus para a nossa vida. Sabe, queridos? Às vezes a gente ouve por força de expressão alguém falar assim, né? Nossa, depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Amém, Deus seja louvado. Só tem um erro nessa frase. Não somos nós que encontramos Jesus. É Jesus que está a vida inteira atrás de nós, pedindo para nós abrirmos o ouvido e olharmos para Ele. É sempre Deus que nos encontra. Não somos nós que encontramos a Deus. Então você deve dizer assim, a partir do dia em que eu deixei ser encontrado por Deus, então a minha vida mudou. Porque Deus é o agente ativo da salvação. Ele que está em busca do pecador a todo momento, porque Ele quer salvá-lo. Agora, por outro lado, Deus, ainda que Ele insista uma vida inteira com uma pessoa, essa pessoa tem o livre-arbítrio de aceitar ou de rejeitar a Deus. E Deus é um Deus que nos dá essa liberdade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se nós queremos rejeitar, Deus fala assim, tudo bem, eu quero te salvar. Eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Eu tenho uma eternidade, eu tenho uma terra nova, eu tenho uma cidade nova chamada Nova Jerusalém. Lá não haverá pecado, não haverá morte, não haverá nenhum tipo de sofrimento. Mas, por outro lado, se você não aceitar aquilo que vai te salvar, você vai colher a consequência da perdição. E a perdição vai ser assim, vai acontecer assim, depois assim, depois assim, depois assim. Mas você é livre para escolher. E, infelizmente, muitas pessoas, na ocasião da volta de Jesus, terão rejeitado a sua vida inteirinha as bênçãos que Deus deseja derramar na vida de todos nós. Muitas pessoas. Agora me fala uma coisa. Se a pessoa não sente felicidade nos caminhos de Deus, aqui nessa terra, se Deus levasse essa pessoa para o céu, para a eternidade, para viver eternamente com Ele, essa pessoa seria eternamente infeliz. É por isso que Deus permite que as pessoas decidam e só vai para o céu quem quiser. Não vai ninguém para o céu a contragosto. Da mesma forma que ninguém que queira ser salvo e tenha aceitado Cristo como seu Salvador, vai ser deixado aqui nessa terra de forma nenhuma. Todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador, que tiverem o desejo da salvação, Deus vai salvá-los. Então, queridos, a perdição não é do agrado de Deus. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Mas, infelizmente, é a consequência de uma escolha que Deus respeita. Porque se Deus não respeitasse o livre-arbítrio, então nós seríamos robôs. Nós não teríamos poder de decisão. Mas Deus nos deu isso. Alguém gostaria de falar algo? Oi? Sou eu. Uma amiga minha até falou uma vez, ela é espírita, e ela falou, eu não acredito que Deus seria tão ruim de levar alguns para o céu e deixar os outros aqui. Tipo, nossa, que injusto, né? Eu falei pra ela, ué, mas é questão de escolha. Como você falou, é questão de escolha. Se a pessoa não gosta de Deus, por que ela vai querer ir pro céu? Vai obrigada pro céu? Verdade. Bom, seria isso. Pode continuar, Ana, fica à vontade. Não, é que eu me perdi um pouco aqui. Ah, tá. Na hora que você lembrar, você chama aqui de novo. Mas é justamente isso, Ana. Algumas pessoas vê maldade em Deus porque Deus permite que as pessoas tomem a sua própria decisão. Olha, isso não é maldade. É a mesma coisa que nós forçarmos que uma pessoa seja obrigada a gostar de algum alimento. Tem alimentos que a gente gosta e alimentos que a gente não gosta. Ninguém pode forçar, né? Então,
A salvação é da mesma forma. Deus, apesar de fazer tudo, o ser humano não pode fazer nada para ser salvo. Nada. Nós não podemos comprar a nossa salvação com dinheiro, não podemos comprar com boas obras, não podemos comprar com obediência, com nada. Nada nós podemos fazer para a nossa salvação. O único que podia fazer algo para a nossa salvação foi Jesus, e ele fez. Então agora que a gente não pode fazer nada para a nossa salvação, só tem uma coisa que nós precisamos fazer. É aceitar aquilo que Jesus já fez. Não tem nenhuma obra que eu possa fazer para ser salvo. Posso ser a pessoa mais caridosa da face da terra, mas a minha salvação não é comprada por obras de caridade. A minha salvação, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro, que é o Filho de Deus, que é Jesus. Então, se eu for um verdadeiro cristão, eu também serei uma pessoa caridosa, porque Cristo era uma pessoa caridosa, e eu tenho que copiar os passos do meu mestre. Mas eu não posso ser uma pessoa caridosa para querer comprar a minha salvação. Isso é impossível. Não compra a minha salvação. Então, Jesus vai respeitar a decisão de cada um. E, ô Cauê, oi? Então, eu queria comentar, né, porque assim, todo mundo quer ser salvo, né, se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ser salvo? As pessoas querem ser salvas, Sim. mas elas não querem aceitar, né, porque assim, eu penso que a salvação tem tudo a ver com a adoração, né, tanto é que lá fala, né, que aqueles, me perdi, qual era o versículo, né, fala que teme a Deus e dá-lhe qual que é o que fala? Que guarda os mandamentos e tenha fé em Jesus, né? Então fala que tem a ver com a salvação, tem a ver com a adoração. Então, às vezes as pessoas querem ser salvas, mas elas não querem renunciar, né? Tudo que elas adoram, sua própria vida, suas escolhas, suas decisões, suas vontades, seus desejos. E aí, igual a Ana falou, tem pessoas que vê Deus como um Deus que aceita a gente, tudo que a gente quer, mesmo a gente rejeitando ele, porque às vezes a gente rejeita Deus não de forma consciente, como algumas pessoas que ainda não conhecem. Quando a gente não adora a Deus verdadeiramente, a gente está rejeitando ele. E aí, com isso, algumas pessoas acham que como Deus é um Deus de amor e misericordioso, ele não vai deixar ninguém se perder. No fim, ele vai salvar todo mundo. Mas não, porque tem a questão da escolha, né, do livre-arbítrio e também a questão da verdadeira adoração. Enquanto a gente tiver alguma coisa em nós, seja nas nossas escolhas, na nossa vida, o que a gente gosta, o que a gente quer para a nossa vida, que Deus não esteja em primeiro lugar, isso vai impedir realmente as pessoas de serem salvas, porque elas escolheram outras coisas, adorar outras coisas e não a Deus. É verdade. É assim, né? Porque Deus está avisando como é que vão ser todas as coisas. A Bíblia, a minha aqui tem 841 páginas falando dos planos de Deus para nós. Tem Bíblias com letras maiores, menores, pode variar o número de páginas. Mas é como você falar assim, ó, você vê uma tomada, e principalmente quem tem criança pequena em casa, né? Identifica a tomada, tampa a tomada, você avisa pro filho, ó, não põe o dedo na tomada que você vai levar choque. Aí o filho vai lá e põe o dedo na tomada e leva choque. Aí o filho vai ficar com raiva da tomada? A gente conhece a lei da gravidade, todo mundo sabe que a lei da gravidade existe. Aí alguém vai lá e pula de um prédio e acha um absurdo se esborrachar lá embaixo. Não, mas essa gravidade é muito autoritária. Onde já se viu, só porque eu pulei do prédio eu me esborrachei aqui embaixo? Olha, mas você não sabe da lei natural da gravidade? Sei. Pô, então o problema não é a gravidade, o problema é você. Não é verdade? Assim é a salvação. Deus explica todas as coisas, como é que vai ser. Deus provê todos os meios. Todo o exército celestial está aqui nos ajudando. Milhões de anjos. O Espírito Santo, Jesus, Deus o Pai. Tudo para contribuir, para ajudar os seres humanos no processo da salvação. E o ser humano só precisa aceitar. Mas chega na hora de aceitar, o ser humano começa. Mas se eu virar um cristão, eu vou ter que ficar cuidando daquilo que eu falo, eu sou meio boca suja, eu gosto de falar uns palavrão, acho que não vale a pena não. Mas se eu virar um cristão, eu vou ter que largar um viciozinho ou outro que eu tenho.
Ah, acho que não vale a pena não. Ah, mas se eu virar um cristão, eu vou precisar... Não pode isso, pode. Cristão não pode isso, não pode aquilo. Tem coisa que pode comer, tem coisa que não pode. Ah, tem que guardar um dia para Deus. Olha o tipo de coisa, olha que mente tão enfraquecida que nós seres humanos temos, que nós estamos comparando mínimos prazeres aqui que existe nessa terra, comparando como se fosse melhor 60, 70 anos vivendo esses, entre aspas, bons prazeres aqui da Terra, comparando com uma eternidade que não são 100 anos, nem 1000, nem 10 mil, nem 100 mil, nem 1 milhão de anos, é muito mais que isso porque é eterno, num lugar onde vai ser perfeito. E nós estamos preocupados aqui nessa Terra, não vou aceitar Cristo não, porque eu vou ter que... Eu gosto de uma bebidinha, gosto de um cigarrinho, não vou aceitar Cristo não. Olha, uma vez que a graça de Cristo te alcançou, a gente tem que mudar de caminho. Até no estudo bíblico que a gente dá de quarta-feira, usei isso como exemplo, né? A Maria Madalena, que era uma prostituta na época de Jesus, o dia que ela teve um encontro com Jesus, que quiseram apedrejá-la, e Jesus falou assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e Jesus, dizem que começou a escrever os pecados daquelas pessoas na areia, e todos se retiraram e ficou só ela. E Jesus falou assim, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Pois se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas agora vai e não peques mais. Ou seja, a graça de Jesus chegou para ela. Jesus não condenou. Jesus quis a salvação dela. Mas Jesus orientou, falou, agora, Maria Madalena, que você está salva, você precisa seguir por outro caminho. Você não pode mais ser uma prostituta. Você precisa seguir como uma mulher digna. Vai e não peques mais. E foi exatamente isso que Maria Madalena fez. E naquele momento onde Jesus estava na cruz, onde todos os seus apóstolos haviam lhe abandonado, Maria Madalena estava lá, ajoelhada, com o rosto em terra, chorando de tristeza por ver a situação que o seu mestre se encontrava na cruz. Ela foi uma mulher sincera, uma mulher digna da sua história estar relatada na Bíblia. E assim que nós devemos ser. A graça de Jesus nos alcançou, nos alcançou. Então agora nós temos que andar de uma forma diferente. É por isso que existe a palavra conversão. Eu me converti a Cristo. Conversão é mudar de direção. Se eu estou indo no sentido do mundo, do pecado, das coisas desse mundo, eu conheço a Cristo, conheço a sua vontade para a minha vida, eu dou meia volta e vou para o caminho de Jesus, não vou mais para o caminho do mundo. Isso é conversão. Mas, infelizmente, a mente humana está tão debilitada, apesar de nós acharmos que somos muito inteligentes, muito tecnológicos, mas está tão debilitada que, às vezes, nós damos mais valor nas misérias que nós temos desse mundo aqui do que nas riquezas da eternidade. Eu não sei como colocar isso na balança e pesar mais para o lado do mundo, mas, infelizmente, a nossa mente debilitada, às vezes, nos faz tomar decisões como essa. Por fim, então, depois do período do juízo comprobatório, então vem o momento da sentença final, de executar o juízo, né? Vamos ler aqui Apocalipse 20, verso 7 e verso 8. Norma, você já leu algum texto? Não. Você pode ler para nós, por gentileza? Não. Você lê para nós? É o 20. Verso 7 e verso 8. Isso. Tá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Obrigado, Norma. Infelizmente, né? Após os 1000 anos, então Satanás é solto da sua prisão. Por que ele é solto da sua prisão? Porque agora os ímpios vão ressuscitar. Então a sua prisão circunstancial, que não tinha a quem tentar, agora foi liberto, porque agora os ímpios, todos os ímpios, desde Caim até aqueles dias que estiverem mortos, estarão ressuscitando. E quando os ímpios ressuscitam, e a Bíblia diz que não serão poucos, né? A Bíblia diz aqui que serão como a areia do mar, uma quantidade imensa de pessoas que pela sua vida inteira rejeitaram a Cristo.
uma quantidade imensa. Diz que quando essas pessoas ressuscitarem, e agora Satanás terá quem tentar, veja o que diz aqui, ó, no verso 8. E diz assim: e sairá, Satanás, né? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Deixa eu ver se já tem outro. Então, quando terminam os 1000 anos, acontece um evento. Todos os ímpios ressuscitam. Mas, simultaneamente, ao mesmo tempo, acontece um segundo evento, que está registrado aqui em Apocalipse 21, verso 1 e 2. O Apocalipse 21 é tema do próximo estudo. Nós vamos ler apenas esses 2 versos desse capítulo. E agora eu quero pedir para... Deixa eu ver quem não leu ainda. Toninho, você lê para a gente, por favor? Leio sim. Muito obrigado. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Obrigado, Toninho. Então, diz que a nova Jerusalém, primeiro diz, né, de novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Fiquem tranquilos, os surfistas de plantão, que muitos teólogos acreditam que esse o mar não existirá mais, não é literal, né? Isso é apenas a figura de linguagem que o profeta João, que estava numa ilha deserta chamada Patmos, que ele olhava para o oceano sentido o continente e ele via um mar, uma imensidão de água que fazia a separação dele, que estava na ilha, para com todos aqueles que eles amavam que estavam no continente. Então, quando ele diz que o mar já não existirá mais, ele está querendo dizer que não haverá mais separação. Nós estaremos para sempre com as pessoas que amamos. Olha que bênção, irmãos. De repente, se você tem um parente que já... algum parente que já morreu, um familiar, amigos. Aqui é a esperança do reencontro eterno. E nunca mais nós vamos deixar de ver essas pessoas. Pela graça de Jesus, amém? Amém. Gente, dessa eu não sabia não. Eu ficava chateada achando que não tinha mar mesmo. Eu também. Obrigada. Que bom, tá vendo? Você já tem um motivo a mais para desejar o céu. Pegar uma prainha junto. Tomar um sol. Um sol sem protetor, sem porque protetor. o sol não vai queimar. Eu amo. O sol vai ser perfeito. Mas então, fechando parênteses, né? Diz aqui: e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém, aquela cidade que Jesus está preparando nos dias de hoje, conforme está registrado lá em João 14, verso 1 a verso 3, que diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Pois agora vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então veja que Jesus nesse momento, e aí ele continua, né? Para que depois estiver preparado, para que ele volte e nos busque, para que todos estejamos com ele na Nova Jerusalém. Então, estou parafraseando, não sei se falei todas as palavras na ordem certa, mas o sentido é esse. Falei de cor aqui. Então, a questão é que essa cidade maravilhosa que Jesus nos dias de hoje está preparando para todos os salvos, e que nós conheceremos essa cidade quando estivermos durante o milênio no céu, nós vamos descer junto com essa cidade. Essa cidade se pousará sobre o Monte das Oliveiras, que dividirá em 2, que abrirá, que será aplainado, e é uma grande cidade, com aproximadamente 2.200 quilômetros, é uma cidade quadrada, né?
com mais ou menos 2.200 quilômetros cada lado dessa cidade, imensa. Estará cheia dos salvos, essa cidade vai descer. Então veja, olha o cenário. Assim que os ímpios, findou o milênio, enquanto os ímpios ressuscitam e Satanás começa a seduzi-los para uma batalha final, a cidade de Jerusalém, com todos os salvos que estavam no céu durante o milênio, desce aqui nessa terra e se pousa aqui nessa terra. Satanás agora, ele quer convencer os ímpios de que eles, como são tão numerosos como a areia do mar, que eles seriam capazes de tomar a cidade dos ímpios. Então eles vão para cima da cidade com o intento, tomar a cidade dos salvos, né? Os ímpios quererão tomar a cidade dos salvos. E quando eles vão para cima, então, dessa batalha, é que Deus executa o seu juízo final, que está registrado aqui em Apocalipse 20, verso 9 e o verso 10. Ô Elaine, você pode ler para nós, por gentileza, esse texto? Posso sim. Muito obrigado. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versos 9 e 10. Muito obrigado, Elaine. Nada. Então, diz aqui exatamente o que eu tinha dito, né? Que, então, os ímpios, motivados por Satanás e os anjos maus, marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram a cidade santa, chamada de o acampamento dos santos, né? E a cidade querida, e desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ali se encerrou a paciência de Deus contra o mal, né? Deus falou assim, ó, chega, desse momento em diante, todo o mal será destruído. Infelizmente, Deus não vai destruir somente o diabo e Satanás e os seus anjos, mas infelizmente, Deus vai destruir milhões de seres humanos que ele tentou salvar por todos os dias da vida destes, mas que até o último dia de suas vidas rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. E nesse momento agora, que poderiam estar para o lado de dentro da cidade, poderiam estar salvos, estão unidos no exército de Satanás e serão destruídos. Destruídos eles e também onde diz aqui que já estão também o falso profeta, a besta, que foram destruídos na ocasião da primeira vinda de Jesus. Aqui, o finalzinho do texto, ele pode causar uma interpretação errada, né? E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Existem algumas pessoas que creem num inferno eterno, que essas pessoas vão ficar queimando eternamente, e que nós, salvos, vamos ficar assistindo isso de camarote. Olha lá o diabo queimando, olha lá aquele rapaz que não aceitou a Deus queimando, que legal. Até parece que nós teremos prazer. Nem Deus tem prazer no sofrimento, nem mesmo dos ímpios Deus tem prazer no sofrimento. Ele só faz isso porque é necessário para que os salvos possam desfrutar da bênção completa, né, que ele ofereceu aos salvos e que os salvos aceitaram. Então, Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, os anjos de Deus não têm prazer nos sofrimentos dos ímpios, e nós também não teremos prazer nos sofrimentos dos ímpios. Ainda que nos dias de hoje, quando uma pessoa é muito ruim e acontece algo de ruim com ela também, às vezes nós ficamos até felizes, né, que vem aquele senso de justiça. Amém, justiça foi feita. Mas acontece que o coração que a gente tem hoje não é o coração que a gente vai ter no céu. O coração que a gente tem hoje é o coração que permite um amor limitado. A gente ama mais o nosso pai e a nossa mãe do que ama um mendigo que está na rua. Então esse é o nosso amor limitado que temos condição de amar hoje. Mas quando formos glorificados por Jesus por ocasião da sua segunda vinda e ascendermos ao céu, o nosso amor será perfeito. Significa que eu vou olhar para todas as pessoas com o mesmo amor, que é isso que Deus faz.
Deus olha para todos os seres humanos com o mesmo amor, para aqueles que o amam e para aqueles que o rejeitam. O que rejeita Cristo não vai se perder porque Cristo deixou de amá-lo, mas porque ele não correspondeu ao amor de Cristo. Então nós também não teremos prazer em assistir de camarote por toda a eternidade as pessoas se queimando no inferno que não acaba nunca. Claro que não. Essa expressão pelos séculos dos séculos se refere à consequência dessa morte pelo fogo, né? O diabo, os seus anjos e todos os ímpios, eles vão queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Quando você acende uma fogueira, chega uma hora que só sobra cinza, não tem mais combustível para continuar o fogo. E é justamente isso que vai acontecer. Eles vão queimar enquanto existir matéria, mas a consequência da decisão deles será eterna. Uma vez que foram destruídos, nunca mais voltarão a existir. É uma decisão eterna. Então, salvação é uma coisa muito séria, porque aquilo que nós decidimos não vai impactar em um dia, em uma semana. Algumas decisões mudam pouca coisa na nossa vida. Você pode acordar e falar, bom, hoje eu vou colocar uma camisa azul, uma camisa verde. Bom, não vai mudar muito na sua vida. Você pode se levantar e dizer, hoje eu vou escovar os dentes ou não vou escovar os dentes. Isso pode impactar um pouco na sua vida, no seu relacionamento, né? Mas é momentâneo. Mas existem decisões que talvez vão impactar na nossa vida por uma semana, por um mês, por alguns anos. Mas esta decisão da salvação impactará eternamente na nossa vida. E é por isso que ela é tão importante. É por isso que nós temos que decidir hoje pela salvação em Cristo Jesus. É por isso que nós não podemos postergar a nossa decisão. Porque se postergarmos e não houvermos mais oportunidade de decidir, pois a porta da graça, como disse, né, fecha um pouco antes da segunda vinda de Jesus, que nós não sabemos o dia. Se estivermos vivos e esperando acontecer algum fenômeno extraordinário, seremos pegos de surpresa, porque quando virmos Jesus voltar, a porta já se fechou já faz um tempo. E a porta da graça fecha para nós por ocasião da nossa morte. Na condição que nós morrermos, é a condição que nós vamos ressuscitar. Se morremos em Cristo, ressuscitaremos na primeira ressurreição, a ressurreição da vida. Se morremos ímpios, rejeitando a Cristo, ressuscitaremos na segunda ressurreição, a ressurreição da morte. Então, o tormento que diz aqui pelos séculos dos séculos se refere à consequência dessa decisão. A consequência será eterna. Não queimarão eternamente, porque Deus não seria um Deus de amor se assim permitisse, né? Eles serão destruídos, mas queimarão enquanto houver matéria, mas a consequência sim será eterna. É verdade. E o fogo... Oi, pode falar. Deixa eu falar uma coisa, referente a esse versículo que a gente leu agora, o anterior. A gente vê como que Satanás, ele é o grande enganador mesmo, né? Tá falando ali que depois do milênio ele vai reunir os ímpios, né? E eles vão tentar invadir a cidade, né? Eles vão ali cercar a cidade santa. Ou seja, até mesmo ali para quem, né, já tá perdido, ele ainda vai tentar enganar, né? Falar, não, vamos tomar aquela cidade. E os ímpios vão cair, vão continuar no engano. Então, se Satanás, ele tem esse poder de enganar até os ímpios que estarão ali vendo a cidade santa, imagina hoje, entendeu? Imagina hoje os enganos. Por isso que a gente tem que ficar, assim, muito atento, né? Porque o engano, realmente, ele é muito forte. E é por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Só assim que a gente se livra, né? Pensa, Satanás vai estar ali enganando quem vai estar olhando para Jesus, vendo salvos e tudo mais, vendo a cidade santa. Então, essa questão aí do engano, ele vai tentar até o último minuto. Só que hoje, como ele já sabe que o fim está próximo, ele está desesperado, entendeu? Então, ele está tentando ainda mais todos nós, né? Igual um leão que ruge tentando destruir e matar. Verdade. É verdade, Marisol. Bem colocado, né? Até em Apocalipse 24, não me lembro o verso específico, né? Mas diz que Satanás faria grandes milagres e prodígios
e enganaria até os escolhidos, se possível fosse, né? Então, quer dizer, precisamos de muita oração, de muita comunhão com Deus, para que Deus nos dê essa clareza e não caiamos nos enganos satânicos, que são sutis, são pequenas coisinhas, mas que essas pequenas coisinhas nos levam lá na frente para um distanciamento completo de Deus. Além do fogo destruir o mal, né? Destruir Satanás, os anjos maus e os ímpios, esse fogo também vai servir como um instrumento purificador do planeta Terra. Se lembram que a Terra estava assolada, né? Sem forma e vazia durante todo o milênio, e agora ela será purificada pelo fogo, para que depois da purificação do fogo seja um lugar habitável, perfeitamente habitável por todos os salvos. Então, também esse fogo também tem essa função, né, de purificar. Eu me preocupo às vezes, sabe? Porque, infelizmente, a gente vê alguns líderes religiosos pregando algumas coisas que não são bíblicas. Por exemplo, existem movimentos religiosos que dizem que os 1000 anos serão aqui na Terra e que serão um momento de paz, que depois dos 1000 anos teremos uma segunda oportunidade de conversão. Queridos, isso é satânico. Satanás quer que você pense que você vai ter um segundo momento de conversão após o milênio, justamente para você postergar a sua decisão. Só que quando chegar lá, você vai ver que não existe outra oportunidade. A oportunidade que tinha é enquanto estamos aqui vivos, vivendo nos dias de hoje. E Deus não está nos dando uma segunda oportunidade. Deus nos dá uma oportunidade a cada segundo de vida. A cada segundo da nossa vida, Deus está dando oportunidade do nosso arrependimento. Mas Ele deixa claro que a oportunidade do arrependimento é até o dia da nossa morte. A gente tem que se decidir e manter a nossa decisão, ou se estivermos vivos na ocasião da volta de Jesus, até o dia em que a porta da graça estará aberta. Eu gostaria de ler um verso que Jesus mesmo disse. Se vocês puderem também abrir a Bíblia lá em João capítulo 5, verso 28 e 29, lá no Evangelho de João, depois de Mateus, Marcos, Lucas e Mateus. Veja, como essa questão da primeira e da segunda ressurreição nem sempre é claro, né, para todo mundo, esse verso também vai nos ajudar a compreender, porque foram palavras de Jesus mesmo. João capítulo 5, o verso 28 e 29. Diz assim, vou pedir para a Lídia ler aqui para nós. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Amém. Então Jesus já havia dito que tinham duas ressurreições, uma para a vida e outra para o juízo, né? E lá em Apocalipse 20, voltando lá, o último verso para a gente ler aqui, também tem um texto que diz assim, Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Toninho, você lê para nós, por gentileza? Leio sim, só um minuto. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém. Então, aqui diz claramente, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque é a ressurreição dos salvos. E para esses, a segunda morte não tem autoridade, eles não vão passar por isso, vão reinar os 1000 anos com Jesus e, naturalmente, toda a eternidade depois do período do milênio.
Queridos, era esse o estudo dessa noite. Caso tiver alguma dúvida, eu gostaria que vocês aproveitassem esses minutinhos aqui para esclarecer, para fazer perguntas ou para acrescentar informações. Fiquem à vontade aqui, tá? Para fazer pergunta nesse momento. Ninguém sabe direito? Oi? Só repete para mim o versículo lá o capítulo de João, que você leu sobre as duas ressurreições. João 5, verso 28 e 29. Achei aqui. Obrigada. Nada. Todos compreenderam, então? Então, quero convidá-los para nós fazermos uma oração final. Fechemos nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor permitiu de nós estarmos aqui estudando a Tua Palavra, ainda que de forma virtual, mas o Senhor garantiu, segurou as conexões para que esse estudo pudesse acontecer. Obrigado pelo que o Teu Santo Espírito tem trabalhado no coração de cada um de nós que estamos participando aqui, porque nós só podemos reunir para estudar a Tua Palavra se assim o Teu Santo Espírito trabalhar em nós. Então é uma obra do Espírito Santo esse momento que nós estamos estudando a Tua Palavra. Obrigado também porque o Teu Santo Espírito ilumina a nossa mente para compreendermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor desejou tratar conosco nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor clareia a mente de cada um que está aqui para entender a Tua vontade. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor sempre deixou todas as coisas às claras. O Senhor sempre deixou tudo revelado nas suas Sagradas Escrituras, como as coisas acontecerão. E é um privilégio saber que um dia, já salvos por Jesus Cristo, nós poderemos participar, conhecer a sua obra de juízo e entender a perfeição do seu caráter, Senhor Deus. E que depois disso também vamos ter a grande alegria de estar eternamente contigo. E a maior alegria da eternidade, Senhor, não são as ruas de ouro, não são as frutas perfeitas, não são as águas cristalinas, não são a presença de todos os nossos queridos. A maior maravilha da eternidade é estar na Tua presença, na presença de Jesus. Nós ansiamos por esse dia, Senhor. Pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, nas nossas mentes, e que nós possamos diariamente tomar a nossa decisão de servir a Ti, de ser fiel ao Senhor, de aceitá-lo, o Senhor Jesus, como nosso Senhor e também como nosso Salvador. E que dessa forma também possamos testemunhar a todos que estão à nossa volta, para que o maior número de pessoas conheça o Teu plano maravilhoso, amoroso da salvação, e que todos venham a se converter. E que lá no céu, naquele grande dia, possamos encontrar todas as nossas famílias, familiares, todos os nossos amigos. Nós confiamos, Pai, que aquilo que depende de Ti, o Senhor está fazendo muito bem feito. Que nós precisamos apenas aceitar aquilo que o Senhor tem feito por nós. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, nos santifique, Senhor, nos transforme. E eu também te peço, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção especial a cada amigo, cada amiga que está aqui conosco nesse momento e aqueles que vão assistir também esse estudo gravado, e também abençoe a família de cada um deles. É assim que peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.